E aí galera, com a HQ do Tomo Negro sendo lançada, tive a ideia da gente comentar sobre o nível de poder do Deus do Caos, para ficar ciente do que ele é capaz e por que é tão temido. Então separei feitos e citações importantes ao longo da história para que possamos acompanhar o novo quadrinho já cientes de como ele é. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Uma das primeiras formas de vida na Terra. Na Anual 10 de Thor de 1966, é dito que no começo existia o vazio. Com o passar do tempo, a matéria cresceu e formou as estrelas, e as estrelas formaram planetas. Um deles era muito especial, e não muito tempo depois de deixar o ventre do Sol, foi chamado de Terra, com uma biosfera rica e frágil, fervilhando com potencial para a vida. À medida que os oceanos esfriavam e as rochas se projetavam sobre os mares turbulentos, o ar acima da Terra estalava com força e energia vital, até que a própria energia se tornou ciente do seu incrível poder. Assim nasceu o Demiurgo, a força vital senciente da biosfera terrestre. Pouco depois, o Demiurgo começou a evolução do planeta. Em uma explosão de procriação, banhou a Terra com faíscas de sua própria vida, semeando a lama primitiva, e assim gerando as primeiras formas de vida que brotaram do solo, aqueles que seriam chamados de deuses anciões. Entre eles, os temidos Chiton e Sete, as maravilhosas Gaia e Oxitor, que provavelmente são as duas mais adoradas de todos os tempos. Mas eles tiveram muitos irmãos que se espalharam por todo o globo. Com o passar do tempo, alguns deuses se tornaram mais ambiciosos e começaram a se destruir em busca de poder, destacando Chiton e Sete. O maior deus ancião. O capítulo 14 de Carnificina de 2016 começou no templo de Chiton e foi bastante interessante para a gente entender melhor como as coisas acontecem. Ali podemos ver histórias de outras pessoas que quase foram possuídas por ele, que ao chegar na idade certa se tornaria um canal para trazê-lo a esse mundo. Esse quadrinho também mostrou que existem muitas pessoas que ainda o adoram, então ele sempre teve e aparentemente sempre terá alguém disposto a ajudá-lo a voltar para essa dimensão. Muitos seguidores se consideram seus filhos, e de acordo com o que foi dito aqui, ele é o maior entre os anciões. Esse quadrinho foi bem interessante porque esse grupo maligno tinha como intenção usar o próprio Carnificina no ritual e dessa forma torná-lo o canal que Chiton precisava. Mas acabou que ele mesmo tentou fazer a invocação para absorver o poder. A Victoria explicou que a família Montese possui imunidade genética contra a corrupção do Darkhold, o que quer dizer que um pequeno grupo de pessoas consegue ler sem que aqueles efeitos absurdos aconteçam. Poder sem limites. Já no capítulo 16 de Carnificina foi onde a ação realmente aconteceu. Estava obcecado dizendo que Chiton daria tudo o que ele quisesse. Terminou o ritual e trouxe o deus de volta. Nesse meio tempo, refletiu sobre o que fez na vida, sobre como é o mundo e que esse Deus possui poder infinito, o que também poderia causar o fim do mundo, e mais uma vez alguém meio que comparou Chiton com o Apocalipse, o fim da vida como conhecemos. O deus ancião finalmente começou a usar sua magia para dominar o mundo e projetou uma imagem gigantesca no meio do oceano, gesticulando para que seu exército surgisse das profundezas. Mas antes que prosseguisse, uma integrante da expedição se uniu com um simbionte e o segurou o máximo que pôde. Sem perder tempo, a Victoria procurou o feitiço certo no Darkhold e aprisionou o deus novamente, o que deixou Carnificina furioso porque acabaram com a chance dele conseguir tudo o que queria. Por isso atacou a equipe, mas também foi parado por um feitiço de aprisionamento que havia no livro. O interessante é que esse feitiço usa o próprio poder da pessoa para aprisioná-la. Mortais não podem controlar. Achei bastante interessante mencionar o capítulo 187 de Vingadores, porque recentemente o Dr. Destino tentou derrotar Chiton dentro da sua própria dimensão. Até mencionei no vídeo do Tomo Negro, que me lembrou quando a Morgana Le Fay tentou fazer algo parecido, mas na Terra mesmo.
Através dos séculos, o livro resistiu sendo usado pelos feiticeiros de muitas raças. Morgana e seu culto de adoradores do tomo queriam invocar o deus para controlar seu poder. Um erro, porque Chthon está além do controle dos mortais. E quando perceberam o que tinham feito, tentaram banir para o reino inferior. Até aquele momento, o máximo que conseguiram foi aprisionar na montanha Undagor. Foi ali que Magnus, um traidor da Morgana, roubou o livro e colocou em uma torre encantada onde ninguém com intenções malignas podia encontrar. Mas mesmo lá, o livro não perdeu seu poder e tentaram usá-lo para o bem, o que de algum modo deixou muita gente ciente da localização e com isso passou pelas mãos de muitas pessoas através da história. Matando a Eternidade. Em Poderosos Vingadores de 2007, enquanto Mercúrio viajava pelo mundo, teve um dos seus primeiros momentos correndo mais rápido que a luz. Ele queria voltar para a equipe porque a Lady Locke estava se passando pela Feiticeira Escarlate. Em meio às missões que fazia, acabou sendo possuído pelo Chthon. O Darkhold foi lido por horas e o caos começou a se espalhar pelo planeta. De acordo com o que foi dito ali, toda a realidade ia cair e as pessoas pagariam pela mentira que espalharam, como se o Deus do Caos não existisse. Já no capítulo 30, a Eternidade conversou com o Hank, que estava viajando pelas dimensões. Durante a conversa foi dito que os Vingadores salvaram a realidade e que a Eternidade estava em dívida porque o Caos estava devorando, ou matando. Hank ficou curioso para saber o porquê dele ter sido escolhido para essa conversa. Então a Eternidade disse que outros heróis como o Doutor Estranho têm suas ocupações e naquele momento o Hank seria o cientista supremo da Terra. E para terminar, o ponto fraco da criação. No capítulo 90 de Doutor Estranho, Mago Supremo, tivemos mais uma vez informações bem importantes sobre como é a dimensão que ele habita e também o que representa. O quadrinho diz que aquele é um lugar além do lugar, um tempo além do tempo, e ali uma grande sombra habita. Uma forma, sem nome, mas os homens cujas mentes não podem entender o chamaram de Chthon. Alguns diriam que essa entidade é o mal encarnado, mas na verdade, mal é uma palavra muito pequena se comparado ao que ele realmente é. É o ponto fraco da criação, a sombra que se arrasta furtivamente abaixo dos pés de Deus. Mas também são conceitos falhos para explicar sua verdadeira essência. Uma essência que pode enlouquecer e ferver o universo, que desmorona dentro de si mesmo e também expande como um sol explodindo. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Ansiosos para ver o Deus do Caos aprontando no futuro da Marvel? Deixem suas opiniões aí nos comentários para eu ficar ciente do que querem ver por aqui. Não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar o vídeo porque ajuda muito no crescimento do canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico, uso o mesmo endereço em todas elas. Então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!